Menina, já era esperado, né? O Brasil não conseguiu vencer a Jamaica e tá fora do torneio. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Já voltamos, meu povo, e a gente vem falando muito nos últimos dias sobre as contratações de peso do São Paulo. Pois é, o São Paulo tá contratando, tá? O seu Palmeiras não está contratando, mas São Paulo tá. Mas hoje esse é o assunto da nossa enquete. Qual é a maior contratação do São Paulo nesta janela de transferências? Lucas Moura ou Rames Rodrigues? Entre lá no site gazetesportiva.com, tem o QR Code aqui. Cadê o QR Code? Aê! Vocês estão espertos, hein? QR Code aqui, entra direto no site, vota na nossa enquete. E claro, você pode acompanhar o programa pelo nosso YouTube. Tá bombando o YouTube. youtube.com/Gazeta Esportiva. Não manda aqueles nomes lá. Sabe aqueles nomes? Tomás não sei das quantas. Não manda que eu não vou ler. Tem uma equipe toda me ajudando a não ler. Porque se dependesse só de mim, eu ia ler todas as besteiras. Manda superchat, que aí a gente lê. Certo? Você sabe. Quando você não fala o nome dos programas do Silvio Santos aí. Então assim, eles mandam cada nome. Então vamos lá. youtube.com/Gazeta Esportiva, mas deixa a TV ligada. Thiago Salazar e Marcelo Basejo, qual é a maior contratação, melhor nessa janela? O Lucas ou o Rames? Olha, fazia tempo que não tinha uma enquete tão simples, tão fácil para mim. É o Lucas Moura disparado. Opa, o Lucas sério? é mais jovem, o Lucas passa menos tempo no departamento médico, o Lucas estava numa liga muito maior do que a do Rames Rodrigues, teve a sua dificuldade ali, foi até pro time sub-20 do Tottenham ali, mas por causa de uma lesão. Periodicidade em campo, participação em gol, enfim, Lucas Moura, para mim, eu falei antes Mas quantos da gols contratação. ele tem, vocês sabem? Antes da contratação. Lucas Moura, para mim, esse sim 41, é o principal reforço do São Paulo assim. nesse momento. Não, eu concordo. Eu também acho a contratação do Lucas Moura maior, mais significativa. Eu acho que a contratação do Lucas Moura, tecnicamente falando, ela é muito mais importante. Agora, a contratação do Rames Rodrigues, ela é mais importante midiaticamente, para fortalecer a marca São Paulo, para levar a marca São Paulo a lugares que antes essa marca não chegava. O Rames Rodrigues tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. A Anitta, inclusive. Mais de 10 vezes o número que o São Paulo tem de seguidores nas redes sociais, enfim. Mas são duas contratações diferentes. Eu acho que o Rames Rodrigues pode sim render esportivamente, é um jogador que tem talento, embora não esteja no seu auge, embora tenha tido dificuldades para render o que um dia já rendeu, mesmo atuando em ligas inferiores, como o Salazar bem pontuou. O Lucas Moura eu já acho que já é mais certo de que ele vai dar um retorno esportivo significativo para a equipe comandada pelo Dorival Júnior. Claro, não tem como a gente prever o futuro, mas hoje eu cravo que a do Lucas Moura é uma contratação bem maior. Quantos seguidores tem Lucas Moura? Boa só veio do Rames, agora vamos ver o do Lucas Moura, porque, coitado, tem que falar quantos seguidores ele tem. Mas deve ter bastante também, Mas é o Lucas. São Paulo tá precisando de título, não tá precisando de seguidor, meu. É importante. 4,7. 4,7, o Pouco. outro é 50? É pouco, mas o que o São Paulo precisa mesmo, hoje, é passar pelo Corinthians dia 16. É dia 16. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o São Paulo, mas agora nós trazemos a frustrante eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Pode rodar. Não deu. O Brasil se despediu da Copa do Mundo Feminina da Austrália e da Nova Zelândia na manhã desta quarta-feira, ao apenas empatar sem gols com a Jamaica. Foi o pior resultado da seleção desde 1995, quando também caiu na fase de grupos. A melhor colocação da amarelinha na competição foi em 2007, com o vice-campeonato. Este também foi o adeus de Marta defendendo as cores do Brasil. Eleita 6 vezes a melhor do mundo e maior artilheira das Copas entre homens e mulheres, com 17 gols, Marta foi titular contra as jamaicanas, mas não balançou as redes nesta edição. O grupo F ficou assim. A França, que goleou o Panamá por 6-3 hoje, avançou em primeiro com a Jamaica em segundo. O Brasil terminou sua participação em terceiro, com 4 pontos. Uma vitória na estreia, uma derrota para as francesas e o empate desta manhã. E agora, para quem você vai torcer? Thiago Salazar? Eu não vou torcer para ninguém, porque não sou desses de adotar seleção para torcer. Você estava torcendo pela do Brasil? Não, claro, sempre Porque do jeito que você está amargo ultimamente? Não, sempre torço para a seleção brasileira em qualquer tipo de esporte. Não sou desses também de, não ligo. Não, eu torço mesmo.
Só que é o seguinte, eu acho decepcionante, é uma pena, é uma campanha que... Eu entendo o fator histórico, a gente estava falando sobre isso na redação, eu entendo a importância histórica dessa Copa do Mundo, da Marta, da despedida, tudo isso. Mas se a gente for falar de resultado, análise de futebol, é muito decepcionante o Brasil não passar para a segunda fase porque não superou a Jamaica. É muito decepcionante. Eu sou uma pessoa que, mesmo não acompanhando tão de perto, já estive próximo a jogadoras do futebol feminino brasileiro, inclusive jogadores que fizeram muito sucesso, e já tive algumas informações sobre a pia técnica da seleção brasileira. Ela não tem jeito, ela realmente não agrada muita gente do futebol feminino. Entendo que o Arthur Elias, pelo trabalho que vem fazendo há um longo tempo no Corinthians, deve ser o substituto da Pia. E a Pia, para esse jogo, para mim, foi fundamental. Ela atrapalhou a seleção brasileira e tem extrema responsabilidade nesse resultado que é decepcionante. Uma pena para tantas e tantas mulheres, que não só mulheres, claro, mas a gente percebe uma comoção, um envolvimento das mulheres em cima dessa Copa do Mundo, e a seleção brasileira sair ainda na primeira fase é extremamente decepcionante. E aí, Basejo? Não, é uma frustração muito grande, porque se a gente considerar os resultados que o Brasil já teve em Copas do Mundo, mesmo contando com uma estrutura inferior, muito menos investimento chegou inferior, já até a semifinal, a final chegou. Exato. Hoje a CBF ela ofereceu para a seleção feminina tudo o que deveria ter oferecido há muito tempo, né? E que só foi oferecer agora. Mas, enfim, o Brasil não apresentou um bom futebol. É um absurdo acabar não conseguindo superar uma seleção que precisou fazer vaquinha para disputar a Copa do Mundo, que foi o caso da Jamaica. E a Pia, de fato, eu acho que o ciclo já se encerrou. Ela tem contrato até agosto de 2024, mas eu não vejo motivos para ela seguir como treinadora da seleção brasileira. Eu acho que a diferença cultural faz sim muita falta, talvez, para as jogadoras, de ter alguém que consiga fazer uma leitura melhor do que é o futebol brasileiro. E eu acho que aí sim o Arthur Elias, por já ter se provado um técnico extremamente competente, pode sim agregar a seleção brasileira. É o nome, é a bola da vez, na minha opinião. E, sinceramente, considerando aí que temos um ano até as Olimpíadas, eu acho que o Arthur Elias, nesse período, pode fazer muita diferença e transformar a seleção brasileira numa seleção que a gente esperava que fosse nessa Copa do Mundo. Eu vou falar uma coisa, a Pia está há quantos anos na seleção? 4 anos, de 2019 a 2023, se eu não me engano. Ela não fala português ainda, entendeu? É complicado. Eu acho que essa questão da língua é uma barreira muito grande também. Porque às vezes você quer falar um negócio rápido. E nunca apresentou resultado. Entendeu? E fora que não é esporte de alto rendimento, é resultado. Ela está há muito tempo sem apresentar resultado. E esse negócio de você dar carta branca só porque ela teve sucesso em outras seleções, só porque ela é estrangeira, eu acho assim... Qualquer funcionário deve ser questionado, deve ser criticado. Não é porque ela teve sucesso, porque ela vem de fora, que ela tem carta branca. Tem que ter a produtividade. Teve carta branca e olha só no que deu. O que o Brasil rendeu nessa Copa do Mundo? Verdade, nos amistosos jogou de igual para igual contra a Inglaterra, que hoje é uma das principais seleções do planeta. Teve bons jogos contra outras grandes seleções. Só que na hora do vamos ver na Copa do Mundo, acabou caindo na primeira fase num grupo que tinha Panamá, Jamaica e França. Beleza. Chegou a hora de ver como que foi a vitória de virada do Corinthians pela Sul-Americana. Pode colocar na tela a reportagem do Thiago Salazar. Mais de 40 mil torcedores foram à Neoquímica Arena acompanhar Corinthians e News Old Boys pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o time misto, o Timão levou um susto logo no começo. Sorte que Cássio tem quase 2 metros de altura e conseguiu jogar essa para escanteio. Mas depois disso dá para dizer que o Corinthians criou o suficiente para golear o time argentino ainda no primeiro tempo. Sem nenhum exagero, era chance atrás de chance. O que ninguém esperava era o Corinthians perder a cabeça nos acréscimos, cair na catimba e tomar um gol. Martino passou por todo mundo e Portilho bateu no contrapé de Cássio para abrir o placar. A gente vinha fazendo um grande primeiro tempo, a gente estava controlando o jogo, tivemos algumas chances.
Jogo argentino é sempre muito difícil, a gente tem que manter os 90 minutos concentrados e desconcentramos em 8, 10 minutos e eles acabaram fazendo gol e complicou um pouco a partida. Nós temos que estar preocupados em jogar futebol, porque se você sair para o lado de fazer as coisas, né, eles são artistas, são ótimos para fazer isso aí. É uma característica do argentino. Lucha acalmou os ânimos para o segundo tempo, colocou o time para frente e não demorou para a virada acontecer. Primeiro, Juan sofreu pênalti e Yuri Alberto pediu para bater e não vacilou. 9º gol do camisa 9 nesse ano, hein? Depois, Romero foi no fundo e cruzou na medida para Wesley marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o gol da virada, o gol da vitória por 2-1 em cima do News Old Boys. Eu já falei para ele assim que atacante que não faz gol não é atacante. Tem que gostar de gol, independente de ser beirada, seja por dentro, tem que gostar de gol, né? Ele caiu em cima da pergunta anterior, que ele foi nos juniores, ele foi e voltou. Quando ele fala ali, agradeceu, lá e marca, porque já fez o gol, agora vai me agradecer. Vai lá e marca, pô, porque ele foi obrigado, não vai lá marcar, porque o couro tá comendo dentro do jogo. Terça-feira que vem na Argentina tem mais e o empate será suficiente para garantir o timão nas quartas de final do torneio continental. Primeiro tempo, nós teve, acho que 4, 5 chances claras mesmo de gol ali, nós não conseguimos aproveitar. Mas conseguimos ainda virar, que podia ser o resultado ruim, estava 1-0, mas conseguimos virar e saímos com o resultado bom ainda. Conseguimos garantir a vantagem. Sabemos que todo time argentino é cascudo, agora é manter os pés no chão, saber que tem um jogo de volta, continuar firme. A gente vai agora falar do jogo, porque do Roger Guedes vamos falar daqui a pouquinho. Sobre o jogo, Salazar. Sobre o jogo, Mi, peraí que o Garrafa não tá aqui hoje, né? Porque ele fala pra mim que depois do que inventaram tá ruim, nada mais tá bom pro Salazar, né? Deixa eu ver, o copo tá meio cheio ou meio vazio? Hoje o copo tá bem cheio, porque eu vim aqui comentando o Luxemburgo estava acertando muito fora de campo nas decisões que ele estava tomando ali quase que administrativamente. De repente começaram a vir os resultados, também importante, claro, os resultados, mas faltava o desempenho. E isso ele alcançou ontem. Para mim, foi a melhor atuação do Corinthians sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, talvez ali pau a pau com o jogo contra o Galo pela Copa do Brasil. Ontem, o Corinthians conseguiu aliar a força psicológica, num dia que você perde o seu camisa 10, o seu artilheiro, o time não se abala, o Luxemburgo soube trabalhar isso. Mesmo com um time misto, ele armou o time de uma maneira que o time não se abalou psicologicamente. Ele conseguiu a vitória, o resultado. Já são 8 jogos de invencibilidade, com 7 vitórias e um empate. E ontem, com desempenho. Tá vendo como eu sou um cara justo? Ontem teve desempenho. Ontem o Corinthians jogou bem. Ontem, o primeiro tempo, assim, é uma pena daquelas. Porque o primeiro tempo, o Corinthians sai perdendo, mas poderia ter goleado. O Corinthians fez um primeiro tempo excelente, criando diversas oportunidades, pecando, claro, na finalização. No segundo tempo, vira o jogo, poderia ter feito 3-1, enfim, resultado importante, o Corinthians vai em vantagem. Acho até que ficou barato para o News Old Boys e importante para o Corinthians para elevar essa confiança. Porque ontem, além de manter a boa fase dos resultados, jogou bem sim. É importante salientar que não foi contra qualquer adversário, né? O News Old Boys até a última rodada da fase de grupos tinha a melhor campanha geral da Copa Sul-Americana, perdeu esse posto para o São Paulo na última rodada. Então o News Old Boys não é qualquer time, é um time com tradição no continente sul-americano, já fez final de Libertadores contra o São Paulo, tá aí no mata-mata da Copa Sul-Americana. É verdade, o jogo de volta vai ser na Argentina, é uma vantagem para o time argentino, mas o Corinthians está com a confiança lá em cima, como o Salazar disse, uma sequência invicta considerável e o Luxemburgo, aos poucos, vai transformando um time que até pouco tempo atrás todo mundo tinha aquele medo de seria rebaixado no Campeonato Brasileiro, o que seria desse Corinthians. Aos poucos, o Corinthians, depois de tomar tanta porrada da imprensa e da torcida, vai voltando a lua de mel com o seu torcedor, vamos dizer assim, né? O que não pode acontecer, o que os jogadores mesmo ali, o Luxemburgo, eles admitiram também que o time perdeu a cabeça no lance do gol do News Old Boys, quando eles estavam dominando completamente, amassando ali, em busca do gol, e de repente teve uma confusão, o time do Corinthians ficou nervoso, e nessa de tentar pegar o jogador, porque foi isso,
O Fagner foi para pegar o Martino, o Watson foi para pegar o Martino, o Maicon foi pegar para o quê? No tapa? Não, para pegar, não, fazer uma falta dura. Sabe quando você vai para fazer a falta para pegar o cara? Tipo aquele pega. Só que aí, eu vou te falar, eu nem acho que o problema é cair na pilha. Tudo bem, de fato, caiu na pilha. O problema não é esse. O problema é você decidir, bom, eu vou lá pegar o cara. Então pega. Faz a falta, porque vai parar o lance. Você pode tomar cartão, sei lá. Mas não, nem pegaram o cara, nem pegaram a bola, o cara partiu pela ponta, cruzou gol. Falei, não, aí é demais. Então, assim, já que você está disposto aí a arrumar encrenca, então pelo menos acerta o cara. Ou passa a bola ou passa o cara. Porra, né? Ou passar a bola, cara. Os caras perderam a cabeça, erraram tudo, não acertaram nem a bola, nem o jogador do News ainda tomaram gol. Então foi assim, de Tem fato. aí esse lance? Dá pra mostrar? É o lance do gol do News. É o início do lance do gol do News. É exatamente essa jogada. Até ali, teve uma confusão. O árbitro foi muito mal, porque houve uma falta pro Corinthians. Aí o Bruno Mendes não é aí, não é aí. Quando foi o aviso. O Bruno Mendes foi... Aí não tem o que fazer. O Bruno Mendes, inclusive, foi bem no jogo, mas nesse lance foi driblado também de uma maneira fácil demais. É esse aí, Salazar? Não. Não, é o lance do gol. É o cruzamento. Aliás, a gente viu ali o cruzamento, ele vem chapando. Ó, a gente tá procurando, a nossa equipe tá procurando, Enquanto isso, a gente viu o Carlos Miguel ali, o torcedor corintiano ficou com o cabelo em pé, né? Porque o Cássio foi pro jogo, sentiu uma lesão, mas aí foi substituído no intervalo. A informação, a princípio, é de que não é nada grave. Olha lá, o cara passando por todo mundo aqui. Sabe por que tá todo mundo aqui? Porque tava todo mundo tentando acertar o cara. Tentando fazer a falta, dar um carrinho nele, chegar junto, porque estavam bravos com ele. E não conseguiram. Olha lá. Tá todo mundo tentando pegar o cara. Ninguém acertou. Nem a bola, nem o cara. O cara foi. Todo mundo livre, ó. Tudo bagunçado, desorganizado. Né? Foi, não acabou pode. fundo. Olha quantos jogadores atrás dele. Sabe qual é o problema? Desconcentrou. Ficou mais preocupado em acertar o cara do que tomar a bola. Olha lá. E o cara foi embora lá. Aí. Cruzou o gol. Então foi assim, o Corinthians quase pagou caro por um momento de desconcentração que não pode acontecer. Mas e se tiver que acontecer, que faça uma falta. Ali também ele contou com muita sorte, porque ele roubou a bola do próprio companheiro e eu acho que nenhum dos corintianos esperavam isso. O Maicon já estava pronto para desarmar. É que a TV Detentora ali de transmissão nos mandou o lance, não mandou o lance desde o começo, porque você está vendo que o Fagner está no chão, a bola estava com ele. O Fagner dá o carrinho e erra tudo. O cara levanta, o Fagner fica no chão. Aí o Watson chega e tenta acertar também, cai no chão e o cara fica em pé. E vem o Maicon. Esse cara tem um santo forte. Eu falei, aí, todo mundo ficou tentando acertar o cara. Era pra acontecer. Mas aí o Corinthians virou o jogo, poderia até ter feito 3, 4, enfim. Bom, agradecendo a galera, youtube.com/Gazeta Esportiva, Anselmo Chiata. Vai começar o melhor programa esportivo da TV brasileira. Beijo, adorei. Jorge Rocha, Bruno Rodrigues de Itapevi Santista, Ezequiel Albuquerque, obrigada pelo carinho. Marcelo Azevedo de Suzano, ligado na Gazeta. Adolfo Marisa, um beijo aí, Adolfo e Luciane, tá certo? Obrigadão. Pode mandar mensagem. E o João Belém Trindade, tá estreando a televisão nova com Gazeta Esportiva. Beleza. Assim que é bom. Eu esqueci o que eu ia falar, mas vamos seguir. Hoje tem Palmeiras em campo pela Libertadores. O duelo reúne 2 ídolos do Verdão no banco de reservas. Olha que arte bonita. De um lado, Abel Ferreira. De outro, Felipão. Vamos conferir mais sobre o confronto desses dois caras que tem muita história no Palestra. Quando o sorteio da Conmebol colocou frente a frente Palmeiras e Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores, o destino então resolveu repetir um duelo de ídolos palmeirenses. Hoje comandado por Luiz Felipe Scolari, o Galo vai encarar um Verdão que para muitos é treinado pelo maior técnico da história do clube, o português Abel Ferreira. Quarta-feira eu espero que a torcida também compareça e faça o seu papel e venha nos ajudar, porque é uma equipe altamente qualificada que vamos enfrentar na quarta-feira. No ano passado, sob a batuta do Felipão, o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores da América, mais precisamente nas semifinais da competição continental. Só que o Felipão e o Abel, eles se conhecem desde muito tempo atrás, desde a época em que o professor Luiz Felipe Scolari era técnico de Portugal. Aliás, foi sob o comando do Felipão que o Abel Ferreira chegou pela primeira vez à seleção portuguesa. Um treinador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem como é que se ganha
E, portanto, muita gratidão, como disse, como jogador, como treinador e como português que sou. Técnico do Palmeiras na primeira conquista de Libertadores do clube em 99, o Felipão é o treinador que mais vezes comandou o Palmeiras na competição. São 43 jogos e 23 vitórias. Ele é seguido bem de pertinho justamente pelo Abel Ferreira. O português tem 35 partidas, mas soma 25 vitórias e 2 títulos de Libertadores. Os dois ainda são os treinadores com mais decisões de torneios internacionais pelo Verdão. Enquanto o Abel já disputou as finais da Libertadores em 2020 e em 2021, da Recopa em 2021 e em 2022, além do Mundial de Clubes em 2021, o Felipão decidiu a Libertadores em 99 e em 2000, a Mercosul em 98 e 99 e o Mundial Interclubes também em 99. Eu não gosto muito de falar de favoritismo, como já disse, como respondeu o teu colega, sou muito pragmático, sou muito direto ao assunto. Isso é para vocês. É 70, 30, é 20, o negócio resolve-se dentro das 4 linhas. Ganhar é coisa que tanto o Abel quanto o Felipão sabem muito bem como fazer. E quem vai ganhar demais com esse super confronto de gigantes na Copa Libertadores é o nosso futebol brasileiro. Quem é melhor? Eu já tô perguntando se vai ter quem é melhor hoje. Quem é melhor? Felipão ou Abel Ferreira? Eu acho que a questão hoje é quem é melhor, qual time é melhor. O problema hoje é que o Abel tem um time muito mais estruturado, muito mais entrosado, com a confiança muito mais elevada, está muito mais preparado para avançar de fase. O Felipão vai ter que conseguir ser uma mudança drástica. O Galo não vence há 9 partidas. O Felipão está lá há 8. Não venceu, ainda né, não. O Felipão está lá há 8 partidas, ainda não conseguiu nenhuma vitória com esse Atlético Mineiro. Então, assim, o Felipão, para conseguir eliminar o Palmeiras, vai ter que realmente tirar um coelho da cartola. Bazejo, Felipão ou Abel? Eu respondo sua pergunta. Na minha opinião, o Abel é melhor, o Felipão é maior por tudo que já conquistou na carreira, Copa do Mundo, enfim. Agora, é realmente complicada a situação do Atlético Mineiro. O Felipão tem um histórico vencedor em competições mata-mata e vamos ver se a chave vira a partir de hoje, porque tá complicado. Ainda o Atlético Mineiro não venceu sob o comando do Felipão e vai ter do outro lado um time que chegou em quantas finais nos últimos anos de Libertadores? São 2 finais nos últimos 3 anos? 3 finais? O Flamengo ganhou uma do Flamengo. 20, 21 e 22. O Palmeiras ganhou. Teve a do Santos, 20, a do Flamengo. 21. É isso. São 2 finais nos últimos 3 anos, então é uma parada duríssima. Mas você acha que o Abel é melhor que o Felipão? Não, por quê? é melhor, mas o Felipão é maior. Exatamente. Mas então, e Abel? Por que melhor? Hoje em dia o futebol mudou muito, né? O Abel Não, Ferreira hoje... tá muito mais... Você acha que ele é melhor, tipo, hoje, 2023? Exato, mas enfim, no auge do Felipão e o auge do Abel que é agora. E aí, quem é melhor? O auge do Felipão, ele tava ganhando o pentacampeonato mundial. É isso. Ele chegou! Acabou a espera do torcedor do São Paulo. Lucas Moura é do Tricolor. E quem vai falar mais pra gente é o José Paes, que, é o cloninho, hein? Ô, Zé! É o Lucas da Shopee. É o nosso Lucas Moura. Boa noite, Zé. Conta os detalhes pra gente. Lucas da Shopee, o Bassege foi bem demais. Eu tô com um pouquinho mais de cabelo do que o Lucas Moura, né, Michele? Beijo pra você, abraço pro Salazar, pro Bassege, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. A gente dizia ontem aqui no programa, amanhã Lucas Moura vai ser anunciado pelo São Paulo, porque hoje, terça-feira, eu disse isso ontem, é o dia do Rames Rodrigues. E aí, hoje, então, Lucas Moura foi anunciado oficialmente pelo São Paulo com toda a pompa, videozinho lá no Instagram, muitas fotos lá no Instagram. Como eu disse ontem, o Lucas Moura foi hoje ao CCT da Barra Funda para participar ali de algumas atividades, treinos físicos com o elenco do São Paulo. Claro, não viajou para o jogo da Sul-Americana, para o jogo de amanhã, ainda não está nem registrado pelo São Paulo, mas já está lá no CT trabalhando com os demais companheiros. Agora a gente vai mostrar uma tela aí para vocês com algumas informações importantes que eu separei aí em relação a Lucas Moura, contrato com o São Paulo.
Pode colocar na tela aí, por favor, Luiz Ricardo Fini voltando das férias, em que fase do Fini. E olha só, Lucas Moura fechou um contrato com o São Paulo até dezembro deste ano. Muita gente dizia que ele ia fechar um contrato com um time lá dos Estados Unidos, da MLS, né? E depois esse time emprestaria o Lucas Moura aqui para o São Paulo até o final desse ano de 2023. E eu dizia na semana passada, olha, essa informação eu não tenho. A informação que eu tenho é que ele vai fechar com o São Paulo. E que foi o que acabou acontecendo. O Lucas Moura fechou o seu contrato até dezembro desse ano com o São Paulo. E aí existe a possibilidade, sim, de no ano que vem, em janeiro, ele fechar com um time lá da Califórnia, lá de Los Angeles, dos Estados Unidos. Mas são duas coisas separadas, negociação lá com os Estados Unidos, com o time dos Estados Unidos e a negociação com São Paulo. Até por isso o Lucas Moura estava livre no mercado e ele não precisava ser registrado pelo São Paulo hoje, que hoje fecha a janela de transferências, né? Então, se ele tivesse acertado com o time dos Estados Unidos e o time dos Estados Unidos emprestasse o Lucas aqui para o São Paulo, ele ia precisar ser registrado hoje, ia ser uma outra burocracia, mas como ele veio livre do mercado por não ter mais contrato com o Tottenham da Inglaterra, então ele pode ser registrado pelo São Paulo até o próximo dia 8 agora de agosto, para que ele esteja à disposição do Dorival Júnior para o jogo 2 das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, até o próximo dia 8, o São Paulo tem que registrar o Lucas e também o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues precisa aí de um visto de trabalho, o Lucas Moura é mais simples a situação, então até o dia 8 de agosto. Lucas Moura, que na última temporada pelo Tottenham, 21 jogos e 4 gols, Michele, só 4 golzinhos. Então eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar que Lucas que é esse que chega no São Paulo para essa temporada de 2023. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar do time que joga contra o São Lourenço amanhã, Copa Sul-Americana. Agora vai daí, Michele. É exatamente isso, Zé. Que Lucas que é esse que chega? Porque se na última temporada, e praticamente foi a única lesão que ele teve, né? Ele teve em 21 jogos, 4 gols. Ele nunca foi um grande goleador. O Tottenham não quis renovar com ele. Será que tem alguma coisa aí? Ninguém sai da Premier League pro Brasil no auge. Ninguém tá, o cara tá voando e vai largar a Premier League para vir jogar no São Paulo, Corinthians, Flamengo, qualquer coisa. Ninguém faz isso. O cara, quando sai de uma Premier League, de um grande clube inglês, ele vem nessa situação. Ele vem porque precisa readquirir alguma coisa, vem porque está em final de carreira, vem porque é um desejo para ficar perto da família, enfim, cada um com a sua situação. Mas no auge, voando ali, querendo coisas realmente... É uma aposta, então? É uma aposta. Só que quando você olha para o elenco do São Paulo, quando você olha para o elenco do São Paulo, é muito melhor apostar no Lucas, não é? É muito melhor apostar no Lucas, com todo respeito, Lucas ou Luciano, que nem vai poder jogar, né? Aí você tem ali o Nestor, Gabriel Neves, você tem o Araújo, Michel Araújo, você tem algumas opções ali que o Dorival está conseguindo fazer com que elas rendam, mas aí quando você tem uma opção de ter o Lucas Moura, ou agora também o Rames, eu estou bem mais pé atrás do que o Lucas. Sim. Mas você tem uma opção de ter o Lucas Moura num futebol em que você sabe que ele pode sobrar, ele às vezes não está sobrando lá, mas aqui é outro futebol, é outro nível de futebol. E aqui ele pode fazer o que ele não está conseguindo fazer lá. Então, assim, eu acho excelente contratação do São Paulo. É aposta ou não, Baségio? Eu não vejo como aposta. Eu acho que o Lucas tem totais condições de render aquilo que todo mundo está esperando que ele renda. Só não é o Lucas de 2012, não deixa é o Lucas claro. de 2012, mas é um jogador que teve bons momentos no Tottenham, embora nunca tenha se firmado como titular absoluto. Foi um jogador que levou o Tottenham para sua primeira final de Liga dos Campeões. Foi um jogador que vira e mexe, entrava e tinha boas participações, sobretudo sob o comando do técnico José Mourinho, quando o Mourinho ainda estava no Tottenham, no português, falava a mesma língua, enfim, já conhecia o jogador de longa data. E o Lucas é um jogador que tem muita identificação com o São Paulo. Essa negociação com o Lucas foi conduzida pessoalmente pelo presidente Júlio Casares, que já vinha trabalhando com essa possibilidade há muito tempo. Sempre que o Lucas voltava para o Brasil para passar férias, ele passava lá no Morumbi, visitava Cotia, ia a jogos do São Paulo no Morumbi, visitava o presidente Júlio Casares. Então é uma relação que vinha sendo construída há muito tempo e houve uma forçação para que ele pudesse seguir, digamos assim, o coração dele, porque a gente sabe, o Lucas tinha propostas financeiramente mais vantajosas,
mas esse... Tinha, Marcelo? Tinha da MLS, tinha do futebol árabe, tinha até clubes de segunda prateleira da Europa para ele jogar. São 6 meses, né? E são, na verdade, não são nem nem 6 meses. São 4 meses, porque a última rodada do Brasileiro, acho que é dia 3 de dezembro. Mas por que ele vai ficar só 4 meses? Pra porque aí voltar depois, pra lá? o que o São Paulo aposta é o seguinte, o Lucas vai vir, vai jogar, vai fazer bons jogos, com isso o São Paulo, pela abrangência que tem, vai ser uma grande vitrine para o Lucas até poder firmar um contrato financeiramente melhor para ele a partir de 2024 do que talvez ele poderia firmar agora. Porque se ele vem para o São Paulo, arrebenta, conquista título, ele valoriza o passe dele e talvez consiga um contrato que talvez seja até o último grande contrato da carreira dele, um contrato muito mais vantajoso pelo lado financeiro do que talvez ele firmaria agora. Mas Quem não com o São nisso? Paulo. O São Paulo acredita muito nisso. Aí eu discordo E o Lucas Moura também Mas acredita. esse contrato não ia ser com o São Paulo, ia ser com outro time. Com outro time. O Lucas, ele quer jogar fora do país porque ele acredita que fora do país ele vai ganhar mais. Quantos e ele, anos? aos 30 Quantos anos, anos? é a 30? última oportunidade de ele Mas firmar a um gente, grande contrato. mas a gente 30 tem, anos? 30 anos, mas o Ramos 32 e ele 30. Mas a gente tem que entender que quem trabalha com futebol, dirigente, empresário, e tal, eles não enxergam o futebol brasileiro da maneira que a gente enxerga. Tá? Estou falando no sentido mercadológico. O Lucas, se ficasse num time de segunda prateleira da Inglaterra, por exemplo, ou da Europa, o Marcelo que tem a informação, mas se ele tinha uma proposta de um clube de segunda prateleira na Europa e fosse bem lá, mercadologicamente, ele ia se valorizar mais do que jogando bem no São Paulo. Não tenho Mas nenhuma dúvida. será que ele receberia Nenhuma. o que ele vai receber, por exemplo, se fechar com o clube dos Estados Unidos? Sim, por que Ou não? até mesmo, será que ele receberia o que ele vai receber no São Paulo jogando num clube de segunda prateleira da Europa? Que talvez esteja fora de uma Champions League, até de uma Liga Europa que não tem um orçamento para pagar o que ele quer. Não, ele vai receber... Quanto que ele vai receber no São Paulo? Não tenho valores, valores. Então, assim, eu acredito que iria, sim, receber algo igual, muito próximo disso. Mas a questão mercadológica, nesse pensamento de vou me valorizar nesses 6 meses para, quem sabe, buscar o meu último grande contrato, para isso, não tenho nenhuma dúvida que era melhor para ele ficar na Europa mesmo que um clube de segunda prateleira. Ele tem Mas acho legal demais ele vir para cá, vir jovem. para um clube que está identificado. Pode ir bem, pode ainda aumentar essa... Não sei nem idolatria, ele chega a ser ídolo. Ganhou um jogador título, identificado, né? e tudo mais, mas mercadologicamente não acredito. Deixa eu mandar o beijo aqui, ó. Olha que o sucesso do Roger Guedes no Corinthians atuando no fraco futebol brasileiro. Olha o que fez o Roger Guedes, vai jogar no Catar ganhando uma bolada. Mas para esse mercado, tudo bem. Para esse mercado, o futebol brasileiro pode render. Estados Unidos e futebol árabe. Para esse mercado, o futuro do Lucas a partir de 2024 provavelmente. Se o Roger Guedes estivesse estourando, por exemplo, no Tottenham do Lucas, com certeza a proposta seria muito maior. Roger Guedes não é agora. O Lucas também não está estourando. Ô, diretor, eles não estão obedecendo. Eles não estão obedecendo, porque Roger Guedes não é pra falar agora, o diretor falou. Michael ou Michael Fornaro, superchat pra gente, vou ler a mensagem. Heraldo e Leni de Mauá não perde um programa. Vai, Corinthians, beijos, Michele. Vai, Corinthians, foi seu ou dele? Dele? Ah, eu tô lendo a mensagem. entendi. Quem manda superchat, eu leio tudo. Entendi. Patrick Júnior, Michele, parabéns pela apresentação do programa. Esse não mandou superchat, mas eu li. Beleza. Ó, pessoal, atenção aqui. Aliás, 7 mil assistindo a gente. Obrigada, youtube.com/Gazeta Esportiva. O empate de ontem por 1-1 entre Fluminense e Argentinos Júnior teve um lance, tira as crianças da sala, teve um lance impressionante. A imagem da lesão, cenas fortes, até você, se é meio sensível, não olha. A imagem da lesão do lateral Sanches, ela é forte, Olha aqui a disputa de bola entre o Marcelo e o jogador adversário. O atleta do Fluminense acabou expulso, chorou ao perceber a gravidade da lesão do Sanches, percebeu o que ele tinha feito. Não, impressionante. Ó, Marcelo. Nossa. Ai. Eu não, mas assim... Ele mesmo pediu Olha uma... isso, Ai. gente. Ô, diretor, não transmite mais essa imagem, pelo amor de Deus, que eu tô passando mal já. Não, tem imagem- que a mostrar, imagem porque realmente é é o chocante. seguinte, É o chocante, Marcelo, é ele não chocante. teve a intenção. Nenhuma. Eu discordo Na hora que completamente ele da pisa, expulsão. ele já para o lance e já acusa. Aí ele inclusive fala, meu Deus do céu, vamos colocar de novo ali Ele pra fala, mostrar? meu Deus do céu, a perna dele dobrou pra frente, alguma coisa nesse sentido. A perna dele dobrou pra frente. Olha lá, o lance tal, Aí ele fala, disputa... eu tava com a bola, porque a gente já viu a leitura labial,
E ele fala, eu tava com a bola, eu não tinha o que fazer e tudo mais, enfim. Ele tenta... E esse é um lance típico do Marcelo, ele, Típico, ele faz sempre faz isso. Ó, aí. Não, Como é que ele e foi ainda pegar bem, a e ainda perna? bem que a princípio... Ah, o cara entrou com a perna. Não, mas Assim, acontece. o Nossa, outro, é. o Não jogador. tinha onde ele pisar, a perna que ele pisa na É o perna apoio, do o adversário, ela tava no ar, Tava não tinha no nem como ar, ele fazer outra isso. coisa. E o Marcelo... Olha lá, ela tá no ar, ó. O Marcelo Não teve o que visitou o jogador no hospital, trocaram o telefone, se colocou à disposição. O Marcelo sentiu bastante Ficou isso. muito Postou no Instagram. Postou e tudo mais. A boa notícia, o rapaz não quebrou a perna, não teve problema no ligamento, mesmo? como todo mundo imaginava. Ai, que ele não quebrou a perna e nem teve problema no ligamento. A princípio foi só uma luxação. Nossa! Então assim... Não, você tá brincando. Não, isso é um milagre. Isso é um milagre, pelo que a gente olhou na imagem. Essas eram as informações, inclusive, Ai, eu vou até checa, hein? checar, porque ontem à noite era isso que tinha chegado pra gente. Dá uma checada, porque... Olha lá, já recebeu alta. A última informação é essa mesmo, ele já recebe recebeu. alta, é isso Que mesmo. loucura. Já Ai, recebeu que bom, alta, então assim, gente. que bom pro jogador, que eu esqueci o nome, perdão aqui, mas... Luciano Sanches. Luciano Sanches, que bom pro Luciano E Sanches. pro Marcelo. Bom também pro Marcelo. É. E aí, só fugindo disso, dessa discussão do lance, a expulsão. Eu discordo completamente da expulsão. Não houve nenhuma intenção, nenhuma. Ah, mas ali na sequer correria, foi falta, sei o lá. Marcelo estava com a bola, ele não tinha o que fazer. Não, assim, a expulsão, o árbitro, tem até a leitura labial, o árbitro chega para expulsar o Marcelo, sei que foi sem querer e tal, mas o árbitro quase pede desculpa para expulsar o Marcelo. E não o é porque Marcelo alguém se aceitou, machucou que você né? tem que Acho que expulsar o cara. ele até Ele fala, mas eu vou ser expulso? Então, como é que diz? Eu vi que eu machuquei, mas foi sem, não teve... Enfim, eu discordo completamente da expulsão. Bom, ufa, que bom que tem um final feliz a história, Já tem tirando aqui, a ó, tá expulsão. até sorrindo aí. Deixa ó, eu ver. Michele, ó. Ah, ele tá sorrindo. É. Muito bom. Vamos voltar a falar do Corinthians. O papo agora é a despedida do Roger Guedes. Gente, aconteceu. Eu não estou acreditando ainda. Vamos ver o anúncio do adeus que o jogador postou nas redes sociais. Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Ilho lá atrás, quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores, que eu tenho um carinho enorme. E me ajudaram também nesse momento. E eu estou muito feliz, estou fechando com a equipe do Qatar, com o Al Rayyan. É um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente do Ilho sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então, onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. Então, fica aqui minha gratidão especial para o Corinthians e vai Corinthians. Mentira! O Basejo... O que é isso que está entrando aí? O que é isso? O Basejo estava me falando que esse Al Rayyan, que é o time para onde o Roger Guedes está indo e tinha o sonho de jogar, é o ex-time do Rames Rodrigues, né, Basejo? É isso aí, o Rames Rodrigues, ele vai pro Al Rayyan, depois ele se transfere pro Olympiacos. É o penúltimo clube do Rames Rodrigues. Bom, Thiago Salazar conferiu a repercussão da saída do Roger Guedes direto dos corredores da Neoquímica Arena. Vamos ouvir a palavra do presidente do Corinthians na tela. Bom, apesar da vitória do Corinthians sobre o News Old Boys, os jornalistas se aglomeraram aqui na Zona Mista depois do jogo para entrevistar o presidente Dúlio Monteiro Alves e alguns jogadores que falaram sobre a saída de Roger Guedes, artilheiro do time na temporada, mas que deixa o clube imediatamente para jogar no futebol do Catar. O Corinthians discutiu inclusive compra dos direitos dele, né, dos 60% que ele tem, para que ele tivesse também esse ganho, vamos dizer assim. Também foi discutido o Corinthians ceder o que tem de percentual para que ele fique e no futuro ele tivesse também um ganho. A gente fez todo o esforço que foi possível e impossível para que ele ficasse. Lógico que a gente tentou, não que ele jogasse a semifinal, que ele jogasse também o primeiro jogo da final, porque pela data seria possível. O segundo não, pelo fechamento da janela. Mas é um clube que tá levando um jogador para iniciar uma temporada e o Corinthians segue sua vida. Não existe absolutamente nada, não foi procurado pelo clube e não foi oferecido ao clube.
É uma posição, como você mesmo colocou, diferente. Não é o que a gente... Não seria, vamos dizer, não seria uma reposição ao Roger. A gente tem, por exemplo, o Matias Rojas, que acabou de chegar, infelizmente teve um problema de lesão, que é uma lesão de um pisão, né? Nada muscular ou algo assim, então está voltando em muito breve, jogou muito pouco ainda, então joga ali também nessa posição. Então o Corinthians está bem servido, tem opções, então o Corinthians não pretende perder mais ninguém, trabalha para não perder mais ninguém, mas isso a gente não pode, né, dar certeza absoluta, que faz parte da vida, faz parte do futebol. Cara, tem muitos pontos prós e contras também, acho que é um jogador que foi muito importante para nós, mas não podemos só bater na tecla do Roger, acho que nossa equipe é muito qualificada, é um jogador que a gente espera que seja muito feliz, como eu já falei, mas a gente tem que seguir e vamos ter alternativa para seguir da mesma batida que a gente vem fazendo. Acreditamos que é uma peça muito importante para a equipe, mas futebol é isso, são de ciclos, né? Mas fico feliz por ele, que Deus abençoe a caminhada dele, que ele seja feliz no novo clube. Foi seguir a vida dele, nós não pode depender de ninguém. Temos um grupo aí, mostramos isso hoje e é a vida que segue. Boa sorte para ele e tamo junto. Tem nada a ver competitividade com o nome de jogador. Né? Corinthians é sempre Corinthians, cara. Tem todo mundo que jogar aqui no tem que estar preparado para competir e ganhar. A gente vai ter que competir com o Roger e o Roger. Bom, e agora sim vamos falar aqui de Roger Guedes. Eu concordo plenamente com o Luxemburgo. O Corinthians é o Corinthians com Roger ou sem Roger Guedes. O Corinthians já sobreviveu à saída de jogadores, inclusive, muito melhores que o Roger Guedes. É claro que ele é um... Quem vai, lembra? Vários. O Corinthians teve Ronaldo, o Corinthians teve Garrincha, o Corinthians teve Rivelino, o Corinthians teve Marcelinho Carioca, o Corinthians teve Edilson, Luizão, quem mais? E Sócrates. O Ronaldo, Corinthians sobreviveu a todos eles. Continuou ganhando depois de todos eles. O Corinthians, enfim, o Corinthians segue sem o Roger Guedes. É claro que o Corinthians vai perder um jogador com capacidade de decisão muito importante. O Roger Guedes, durante os jogos, muitas vezes ele nem fazia grandes jogos, mas ele era o cara que definia, que concluía, que fazia o gol. E é claro que é muito ruim perder um jogador desse, principalmente às vésperas de uma decisão. Mas eu não duvido do time melhorar coletivamente sem o Roger Guedes, porque muitas vezes o time jogava para o Roger Guedes. O Michael deu uma entrevista recentemente falando que agora está jogando numa posição, porque antes estava se sacrificando em outra para ocupar o espaço de marcação, para dar liberdade ao Roger Guedes. Enfim, acho que o time pode ficar mais equilibrado e quem sabe as bolas também não começam a chegar mais para o Yuri Alberto. Então, é claro, era melhor ter o Roger Guedes nesse momento. Mas perder o Roger Guedes não acho que faz o Corinthians perder junto os seus objetivos de vista. Não, dá sim. E na cabeça do clube, o Matias Rojas pode ser esse substituto. Talvez uma posição um pouquinho mais diferente, jogando mais pela direita ou tudo mais, mas creio que o Corinthians e o Luxemburgo vão encontrar um novo jeito de jogar, privilegiando ali, né? Com o Matias Rojas, Yuri Alberto, o Renato Augusto vindo de trás. Acho que o Watson é quem vai entrar no time. Eu concordo com o Salazar. O Roger Guedes, ele tem aquela individualidade que poucos jogadores do Corinthians têm. Eu acho que o Corinthians, sobretudo pela falta de conjunto, pela falta desse coletivo que agora aos poucos está começando a adquirir com o Luxemburgo, ficou muito refém da individualidade do Renato Augusto e do Roger Guedes. Ora o Renato Augusto decidia jogos, ora o Roger Guedes decidia outros jogos. Sem o Roger Guedes, para mim o Yuri Alberto vai ser o principal beneficiado. Porque em muitas partidas do Corinthians nessa temporada, o Yuri Alberto deixava de receber a bola, se movimentava para abrir espaço para o Roger Guedes entrar e fazer muitos gols. E eu acho que o sucesso do Roger Guedes nessa temporada passa muito pela solidariedade do Yuri Alberto, que em muitos momentos tomou porrada, aguentou essa crise de gols, essa seca de gols, e talvez agora, sem o Roger Guedes, possa voltar a ser talvez o protagonista do ataque do Corinthians. Ainda mais se o Rojas jogar na posição do Roger Guedes, que é um cara que vai fazer a bola chegar pro Yuri Alberto. Exatamente. E deu para perceber isso ontem. Deu para perceber isso ontem. O Yuri Alberto, a impressão que eu tenho é que ele, inclusive, fez essa autoanálise. Falar, bom, agora é comigo. Sou eu. Chamou a responsabilidade o jogo inteiro. Agora já ajoelhou, já resolve. E quando teve o pênalti, era o Maicon para bater. E ele vai lá e pede pro Maicon, deixa eu bater. A impressão que deu é que ele estava querendo dar uma resposta. Agora é comigo. Deixa e ele está assumindo essa responsabilidade. É isso aí, Yuri Alberto. Tá contigo, meu filho. Agora mostra que veio. Deixa eu só fazer aqui uma correção aqui. O nosso chileno
Patrício Andrés, ele explica o seguinte: naquela imagem do Marcelo, do Luciano Sanches que a gente mostrou, na verdade, luxación em espanhol é um falso cognato. É a ruptura total das articulações entre dois ossos. No caso do Luciano Sanches, ele teve uma ruptura total dos ligamentos do joelho, de 8 a 12 meses de recuperação, segundo a imprensa argentina. O médico disse, inclusive, que não viu nada parecido em 20 anos de carreira, gente. Então, atenção, na verdade, essa lesão aí, ele saiu do hospital, mas ele teve a lesão, teve essa ruptura, vai ficar 1 ano fora e o médico disse que nunca viu nada parecido em 20 anos de carreira. Então, que pena, né? A gente achou que... Porque também seria impossível não ter acontecido nada, né? Muito, muito difícil. Mas a gente torce para que ele se recupere rapidamente. O torcedor do Palmeiras deve estar se perguntando, não tem Verdão hoje? 18h51, não tem Palmeiras? O que é isso? É claro que tem. Marina Buffon chega na nossa telinha, porque o Buffon é parente, Marina. O Buffon se aposentou hoje, foi o goleiro. Será, Marina? Mas o seu Buffon é com 2 Fs, não é isso? Você tá aí firme e forte, não vai se aposentar, só vai casar. Chega mais com a escalação do Abel Ferreira, Mar. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Aproveito então para tirar a dúvida de muita gente. Meu tio, Gianluigi Buffon, tem 2 Fs, eu tenho apenas 1, mas é brincadeira, gente. Se a gente tem algum parentesco, é de muito longe. Então, a gente deixa aqui os parabéns pela carreira do Gigi. Mas vamos falar de Palmeiras, que daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, enfrenta o Atlético Mineiro lá no Mineirão, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Palmeiras que vai reencontrar aí o Felipão, que está a 8 jogos à frente do Atlético Mineiro e não venceu ainda. No total, né, neste período, são 9 jogos sem vencer. O Palmeiras vem de um momento diferente, 2 jogos de vitória depois de uma sequência aí sem vencer também no Campeonato Brasileiro e na eliminação da Copa do Brasil. Então são 2 momentos diferentes das equipes. Um possível retorno é do camisa 7 Dudu, que ficou de fora das 3 últimas partidas por conta de dores na panturrilha direita, mas é dúvida, não se sabe se ele vai entrar ou não em campo. Então vamos para a provável escalação do Palmeiras com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga e na frente Arthur, Dudu ou John e Rony. Essa é a provável escalação do Palmeiras, então, que enfrenta o Atlético Mineiro, como aconteceu nas 2 últimas temporadas no mata-mata da Libertadores e se deu bem nas 2, viu, Mi? Valeu, Ma. Obrigada, minha querida. Olha, é o seguinte, rapidamente, se eu só passar aqui pra galera que mandou superchat, não tem tempo. Patrick Júnior, um beijo. Genilson Pinheiro, falem rápido. E o Ronaldo Fraga, beijo. Falar rapidamente do Palmeiras. Tem que falar do Palmeiras, porque você só fala do Corinthians aqui. É negativo, eu falo do que manda. Eu gosto muito dessa escalação do Palmeiras. Como eu disse aqui, você olha... Esses jogadores, eles já se conhecem, só de... Não precisa nem olhar. Tipo a gente. Tipo a gente já sabe onde vai estar. Assim, o Palmeiras tem um conjunto muito melhor do que o do Palmeiras. O meio-campo do Palmeiras, o ataque do Palmeiras, os caras... Olha o Arthur que chegou agora e tudo mais. Mas os caras já estão com um conjunto muito mais preparado e avançado para um jogo desse. A questão era a fase do Palmeiras. Mas essas vitórias agora recentes, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras voltou ao seu normal e se encontrou em campo. E hoje, palpitômetro? Podem falar o que quiser do Dudu, tá em uma fase, mas eu acho uma insanidade dar uma oportunidade pro John num jogo desse tamanho. Não. Eu acho. O Dudu, independentemente da fase que ele tá, ele é um jogador decisivo. Eu também acho. Mas quanto tempo ele não decide? Há quanto tempo ele não decide? Tudo bem, mas dá uma chance assim, pra ele. Se fosse assim, Roger Guedes não voltava então pra jogar, porque teve uma fase horrível no Corinthians. Não tava uma fase horrível, Roger Guedes? Teve ali, ó. Ele teve uma fase mais ou menos. Esse jogo de hoje é jogo pro Dudu. Ó, palpite pra esse jogo, Marcelo Bazejo. 1-1. Palpite pra você. O meu é 2-1 Palmeiras, mas eu gosto do Felipão. Mais do que do Abel. Acho que o Palmeiras não perde. Amanhã tem São Paulo em campo. O José Paz traz especialmente para você aí de casa como que o Dorival Júnior deve escalar o tricolor ainda sem Lucas e ainda sem Rames Rodrigues. Certo, José Paz? Tá contigo. Pá!
Certíssimo, Michele. Sem Rames, sem Lucas, mas muito possivelmente com o Caleri. Caleri está recuperado de um problema na coxa que ele acabou tendo na partida contra o Corinthians lá na semifinal da Copa do Brasil. Viajou com a delegação lá para a Argentina. O São Paulo encerrou a preparação hoje de manhã para esse jogo contra o São Lourenço. E aí o Caleri pode ser uma opção do técnico Dorival Júnior. Vamos colocar na tela então o provável São Paulo que deve ir com o que tem de melhor nesse jogo aí, jogo 1 da Sul-Americana, jogo 1 das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então olha só, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista completando o setor defensivo, com o Pablo Maia ali na chamada primeira volância, o Alisson, Michel Araújo ou Rodrigo Nestor e aí o Wellington Rato completando o setor de meio de campo. Lá na frente, Luciano e Caleri ou Luciano e Juan. Este o provável São Paulo para o jogo de amanhã. E aí eu já faço o convite para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Estarei no hashtag Tá no Jogo aqui no nosso canal do YouTube, com todo o nosso time de mídias acompanhando essa partida amanhã a partir das 6:45 da noite, hein, Michele? Acabou o Gazeta Esportiva, é coladinho no hashtag Tá no Jogo, nem sai do nosso canal do YouTube, tá bom? Beijão pra todo mundo, vai daí, Michele. Beleza, José Paz, é isso aí. Então tem hashtag Tá no Jogo com José Paz hoje e a turma do nosso YouTube, tá? Amanhã, né? Amanhã. Resultado da enquete. Vou dar já o resultado da enquete, comenta. Bom time do São Paulo, gosto da escalação do São Paulo, mas eu, se fosse o Dorival Júnior, jamais escalaria o Caleri com essa questão toda da lesão. E você? Eu também concordo. O Caleri é um jogador que precisa ser preservado. Agora o plano é para o dia 16 de agosto contra o Corinthians. Se ele já sentiu a coxa, já saiu por causa disso, pra que vai colocar ele no jogo seguinte? Você iria no jogo do Corinthians com Pato, Rames Rodrigues e Lucas Moura, os três? Sem o Pato. Sem o Pato. Eu falei isso aí, o Miller quase me agrediu no mesa. Você viu, né? Você viu, né, Miller? Quem tá falando? A maioria respondeu que o Rames Rodrigues é melhor do que o Lucas Moura, 70% dos votos, tá certo? Eu tô fechou. falando que mediaticamente é uma contratação Na sequência, maior. temos Jornal da Gazeta. Acabou, gente. Tchau, Salazar. Tchau, Marcelo. Beijos, fui. Tchau, turma. tchau. Valeu, gente. Tchau.